Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Dando sequência à série sobre a Revista Espírita, trabalho de 12 anos com tiragem mensal de Kardec, estamos destacando alguns temas interessantes para o nosso estudo. Em programas anteriores já abordamos temas como as mulheres têm alma, considerações sobre a prece, o espiritismo sem espíritos e os tempos são chegados. Esses programas poderão ser assistidos pelo canal do youtube.com/TV Mundo Maior. Hoje abordaremos 3 artigos presentes na Revista Espírita de 1858, que possuem relação entre si. Os 2 primeiros são comunicações do Espírito São Luís e falam de 2 grandes males da humanidade, o orgulho e a inveja. E fazendo o contraponto, nós temos o Espírito de São Vicente de Paulo, que fala-nos da caridade, a maior das virtudes. Para falar-nos a respeito, contamos com a professora Sônia Teodoro da Silva, filósofa, escritora, divulgadora da doutrina espírita. Olá. Olá, Márcia. Olá aos telespectadores do Filosofando, internautas que acompanham as nossas programações e o nosso programa Filosofando. Nós lembramos, inclusive, aos que nos assistem, que o nosso programa, ele traz a finalidade de refletir em cima de temas que estão presentes na codificação, na filosofia, em seus aspectos de convergência, né? E também convidamos a todos para que estudem conosco, né? Não somente assistam o programa, mas que consultem também as obras que nós estamos indicando, como no caso do dia de hoje, que é a Revista Espírita, né, Márcia? De 1858. Especificamente esta. Professora Sônia, no Livro dos Espíritos, a equipe espiritual responde a questionamentos de Kardec e dizem que o egoísmo e o orgulho são os piores danos, são aqueles que promovem os maiores danos às pessoas. E são, no seu dizer, as grandes chagas da humanidade. No artigo que nós vamos estudar, de São Luís, ele faz sua comunicação e serve-se de 3 parábolas para exemplificar os males decorrentes do orgulho. Ele diz que usa parábolas porque considera que assim as lições se gravem melhor nos corações humanos. E ele, no final da sua exposição das parábolas, ele responde a alguns questionamentos de Kardec. Por exemplo, Kardec pergunta o seguinte: de 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dias a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é mais culpável? Aquele que nunca trabalhou e herdou ou aquele que adquiriu a fortuna trabalhando? A resposta que São Luís dá é que aquele que conheceu os sofrimentos,
que ele sabe o que é sofrer. O outro não. Então, o que é mais culpável, segundo São Luís, é aquele que, sabendo do sofrimento que as pessoas têm pelas privações, né, não se comove a ponto de dividir a sua fortuna com eles. Exatamente. A responsabilidade incide de uma forma muito mais intensa sobre aquele que conheceu a pobreza, a penúria, as carências de toda sorte materiais e até intelectuais, e de uma hora para outra se vê provido dessas benesses materiais, por exemplo, mas que não faz jus a tudo aquilo que recebeu e deprecia as pessoas que, por sua vez, não possuem naquele seu momento de felicidade, por aurir os benefícios morais, cargos, o que seja. Então, sem dúvida nenhuma, aquele que conheceu a pobreza, o sofrimento, a aflição, a responsabilidade sobre esse ato de negligência para com aqueles que são pobres e que estão, por sua vez, passando por essa experiência, né, é muito maior do que aquele que sempre viveu uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, não privilegiada, porque não existe privilégio na riqueza ou pobreza. Existem sim testes, provas pelas quais nós atravessamos e que estão elencadas aí, tanto numa situação onde não falte nada, né? Como naquela que falta tudo. E nesse exemplo fica bem claro o egoísmo que ainda predomina, né? Como o nosso assunto envolve muito mais o orgulho, se bem que um é filho de outro, na verdade, as questões do Livro dos Espíritos 785 e 913 estão conectadas entre si, né? Então, o orgulho, o que é o orgulho? É a soberba sobre tudo aquilo que não vá ao encontro do desejo daquela criatura. Então, ela se vê acima das circunstâncias, acima das pessoas que a cercam. Se julga sempre melhor. Sempre é melhor, né? Então, esse sentimento que muitas vezes toma conta do ser humano continua sendo, de toda a forma possível e imaginável, prejudicial ao desenvolvimento da nossa sociedade, inclusive, né? Existe uma reflexão que Kardec faz sobre esse problema moral. Ele diz o seguinte: aquele que em vida não empregou utilmente a sua fortuna, encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá. Então aqui ele está se referindo a testamentos, enfim, a heranças, etc. Então a herança, o testamento, o fato de você legar a uma pessoa, um grupo de pessoas, a sua família, ou até a uma instituição, o bem que você deveria ter feito enquanto vida, isso não lhe traz muito mérito. O que traz o mérito é quando você reconhece em você mesmo essas questões que envolvem o seu sentimento de soberba sobre os outros, né? Que você atinge um sentimento um pouco maior de humildade, você vai, portanto, se humanizando, né? Aí sim, esse é o bem que se possa fazer. Então, a humildade é o bem que se possa fazer a si próprio e também a benefício do outro, que todos nós somos iguais, na verdade, né? Nós interromperemos por instantes e voltaremos já já para o nosso próximo bloco.